Sejam bem-vindos. Somos parte do Projeto PhD, um grupo de profissionais especialistas, qualificados, engajados em um grande projeto de educação à distância, que privilegia o conhecimento prático, objetivo, moldado nas mais atuais bases científicas. Vem fazer acontecer, vem ser PhD. Meu nome é Carlos Alberto Marenga Júnior. Sou médico intensivista titulado, com 34 anos de exercício profissional. Sou também especialista em diagnóstico por imagem, medicina do exercício e do esporte. Sou também advogado, tenho 15 anos de experiência com especialidade em responsabilidade civil e direito do consumidor. Venho trazer para vocês a minha experiência profissional no fulcro de orientar a correta conduta médica, tendo em vista os aspectos jurídicos correlatos. Nessa aula, vamos fazer um passeio pelos fundamentos do direito. Isso é muito importante, porque é preciso compreender de que forma se responsabiliza alguém por algum comportamento. A responsabilidade civil, ela nasceu nas primeiras civilizações humanas. Gerou o princípio geral do direito, do nemine laedere, que significa a ninguém lesar. Então, para que haja responsabilidade, primeiro é necessário que exista um dever jurídico. Mas o que é o dever jurídico? O dever jurídico é nada menos que uma obrigação imposta por lei, ou seja, algo que tem tal relevância para a sociedade que se tornou exigível pelo poder do Estado. Notem bem, que a associação de uma punição, no caso de descumprimento de um dever jurídico, é uma característica do direito penal. Por exemplo, se você matar alguém, o artigo 121 do Código Penal informa que poderá cumprir uma pena básica de 6 a 20 anos de prisão, que pode ser reduzida ou majorada por circunstâncias elencadas a seguir. Já as leis civis, de forma geral, não determinam uma consequência pelo descumprimento das suas normas. É nesse momento que nasce a responsabilidade civil. Ela é a consequência da violação desse dever jurídico secundário ou sucessivo. O nosso direito chamou a responsabilidade civil de ato ilícito. O ato ilícito, então, é um dever jurídico secundário, sucessivo, que nasce do descumprimento. No artigo 186 do Código Civil, traz no seu conteúdo os elementos básicos e a sua abrangência. São eles: a conduta humana, positiva ou negativa, caracterizada pela ação ou pela omissão, a manifestação válida da vontade, o nexo de causa e efeito, a culpabilidade do agente da violação, a violação do dever jurídico originário, a necessidade da ocorrência do dano que a norma procurava evitar e a abrangência do entendimento do dano até mesmo à esfera moral. Vamos, então, explicar um pouco melhor cada um desses elementos. Primeiramente, vamos entender como a conduta humana pode colaborar com o ato ilícito. Uma pessoa, para ser responsabilizada, deve colaborar com sua conduta para gerar um dano a outra pessoa. A princípio, é fácil entender quando uma pessoa age direcionadamente para gerar uma lesão ao direito de uma pessoa. Essa conduta é chamada de conduta comissiva. Um exemplo seria um profissional de saúde que aplica um medicamento em um paciente em dose excessiva ou em dose reduzida, causando como efeito alguma morbidade. Também é comissiva a conduta de enviar dados do prontuário do paciente por WhatsApp para uma pessoa externa ao serviço de saúde onde o doente está internado, o que fere o sigilo profissional. Mas existe conduta passiva de responsabilização também quando uma pessoa deixa de agir. Essa conduta é caracterizada pela inércia e é chamada de conduta omissiva. Nesses casos, a pessoa que se mantém inerte tem a obrigação legal de agir.
Por exemplo, o médico vê um paciente parada cardiorrespiratória e fica sentado apenas olhando o paciente falecer. Nesses casos, há o que se chama conduta comissiva por omissão. Isso ocorre sempre que o profissional tem a obrigação de agir para evitar o resultado concreto. Ou seja, não é só uma obrigação de agir, mas uma obrigação de evitar um resultado. Outros exemplos de conduta omissiva são, por exemplo, o atraso no horário de entrada ou saída antes do horário de término do plantão. Nesses casos, ao profissional de saúde compromete o atendimento com a sua ausência. O mesmo vai ocorrer quando o profissional sai do plantão sem aguardar a chegada do próximo profissional, mesmo que fora do seu horário contratado. Mas como fica se o profissional tem que se apresentar em outro hospital em seguida para um novo plantão? Há uma consideração importante nesse caso. Primeiramente, após uma jornada de plantão, pela regra geral aplicada pelo direito trabalhista, deve haver uma jornada obrigatória de descanso. Ou seja, 12 por 24 horas, 24 por 48 horas. O que se subentende que se uma pessoa cumpriu 12 horas, deve descansar 24. Se cumpriu 24, deve descansar 48. CLT determina também que entre cada jornada de trabalho se tenha no mínimo 11 horas de descanso. Além de que a jornada máxima para os profissionais de saúde é de 60 horas semanais. Ou seja, se você faz um plantão de 24 horas na segunda, só poderia fazer o próximo na quinta-feira, totalizando 48 horas. E mais 12 horas no fim de semana, totalizando 60 horas. Isso é o que é preconizado. Portanto, emendar 2 plantões de 24 horas ou um de 24 com 12 horas é francamente irregular pela lei trabalhista. Da mesma forma, um profissional de saúde não pode se comprometer a sair de um plantão às 7 horas e assumir um segundo plantão às 7 horas em outro local, porque isso é fisicamente impossível. Mas é uma prática que ocorre frequentemente, o que gera situações em que profissionais saem do plantão antes de serem rendidos, situação que configura abandono de plantão, mesmo quando terminado o horário. Uma outra conduta que configura omissão é quando o médico da rotina determina que o plantão realize uma conduta, por exemplo, a substituição de um acesso venoso, a instalação de uma linha arterial para pressão arterial invasiva. Isso não é realizado. É uma conduta omissiva e enseja a responsabilização. Outra variável a ser analisada é a voluntariedade da atitude que gerou o dano. O agente da lesão ao direito de outra pessoa tem que ter agido com vontade consciente, ou deixar de agir quando realmente sabia do seu dever. Um exemplo. Um médico está em um avião e uma pessoa está sofrendo um infarto na aeronave. A princípio, ele tem, como médico, a obrigação de atender essa pessoa. Mas ele está dormindo, porque tomou uma medicação por medo de altura e pretendia passar o voo dormindo. Apesar de presente, em uma situação que era obrigado pela lei a agir, ele não tinha consciência do que ocorreu para manifestar sua vontade. Portanto, não pode ser responsabilizado. Existem algumas situações em que não é exigida a manifestação de vontade consciente do agente, que são os casos de responsabilidade por representação. São casos em que outros respondem pelos atos de seus representados. É o caso, por exemplo, dos pais em relação aos seus filhos menores, dos donos de animais por danos causados por seus animais, tutores e curadores por seus tutelados e curatelados. Nesses 2 casos, a incapacidade do agente é derivada da lei ou de sentença judicial. Os empregadores também são responsáveis por seus empregados e donos de hospedaria por seus hóspedes. Nesses casos, aplica-se a teoria do risco do negócio. As regras de responsabilidade civil também têm reflexo na responsabilidade ético-profissional.
É o caso, por exemplo, do artigo 1º do Código de Ética Médica, que cita a conduta e delineia os elementos da culpabilidade. Falando em culpabilidade, devemos primeiro diferenciar culpa de dolo. O dolo é caracterizado pelo planejamento e a intencionalidade de causar o dano. Um exemplo é o profissional de saúde que troca um medicamento inócuo por outro com risco fatal para se vingar de um paciente que é seu desafeto. Ou ainda, um cirurgião que deixa um criminoso sangrar até a morte na mesa cirúrgica, entendendo estar fazendo justiça pelas vítimas. Nesses dois casos, a gente tem um crime doloso. O dolo, ele está presente também no inciso 6º dos princípios gerais da medicina, aliando o comportamento doloso, sendo responsabilizado também como delito ético profissional. Já nesse ponto, vocês podem perceber que a responsabilidade jurídica, ela caminha sempre em paralelo com a responsabilidade ética perante os conselhos profissionais, o que confere a possibilidade de dupla punibilidade, tanto civil quanto administrativa. Ainda sobre a questão da culpabilidade, há a situação em que o agente não planejou intencionalmente causar o dano, mas ainda assim deve responder, caso se configure algum dos elementos da culpa. A culpa, ela é qualificada pela falta de dever de cuidado, e ela é composta por 3 elementos. O primeiro que vamos analisar é a negligência. Essa ocorre quando a gente se omite, deixando de realizar sua obrigação legal de agir para evitar um resultado. Um exemplo é quando o médico, procurado para atender uma situação de emergência, não se encontra no setor sem deixar cobertura. Por isso é importante que, quando se ausentar para almoçar, por exemplo, não só combine com o plantonista que estará na sua cobertura, mas também informe o nome dele e onde pode ser encontrado para a enfermagem do setor. Essa situação, inclusive, está explícita nos artigos 7º e 8º do Código de Ética Médica, que expande, inclusive, essa responsabilidade para situações de greve da categoria. Outro elemento da culpa que devemos analisar é a imperícia. Essa ocorre quando o profissional não tem capacitação técnica para realizar um ato, que por mal realizado gera uma lesão. Vamos dar um exemplo de um ginecologista que vai dormir em casa e deixa a enfermeira encarregada de acompanhar o pré-parto e realizar partos normais. A enfermeira responde por imperícia e o médico por abandono de plantão e negligência. A imprudência ocorre quando o profissional age com excesso de confiança, num ato que, por ter sido realizado sem o cuidado necessário e adequado, gera uma lesão ao direito de outra. Um exemplo de imprudência é o plantonista que realiza com material inadequado certo procedimento, certo que, com sua perícia técnica, será capaz de conseguir sucesso, mas acaba gerando um dano ao paciente. No capítulo dos princípios gerais da medicina, o Código de Ética Médica já traz os elementos da culpa, ligando esse dever de cuidado à responsabilidade ético-profissional. O dolo e a culpa não ensejam apenas punibilidade civil e ético-profissional, como demonstrados até então. Temos também a hipótese de responsabilização penal. Há de se lembrar que a profissão médica, ela lida com a saúde, a vida e a integridade corporal das pessoas. Portanto, um comportamento doloso ou culposo pode ensejar desde lesão corporal até homicídio, com penas de reclusão por até 30 anos. A lesão corporal, ela pode ser classificada em culposa, o artigo 129, parágrafo 6º, com pena de detenção de 2 meses a 1 ano. Ocorre que, se há inobservância de regra técnica profissional, aplica-se um aumento de 1/3 da pena, conforme estipulado no parágrafo 7º dessa forma, sendo aplicada mais frequentemente com essa combinação, quando a lesão é ocasionada por um profissional de saúde. Lesão corporal dolosa
pode ser classificada como leve, no caput do artigo 129, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, grave, no parágrafo 1º do artigo 129, com pena de reclusão de 1 a 5 anos, em 4 hipóteses. Se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, ou aceleração de parto. E é gravíssima no parágrafo 2º do 129, com pena de reclusão de 2 a 8 anos em 5 hipóteses. Se resulta para incapacidade permanente para o trabalho, se resulta em enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto. Há também a lesão corporal seguida de morte, que tem a pena de reclusão de 4 a 12 anos, que está elencada no parágrafo 3º do artigo 129. Bom, quando a morte do paciente por conta de um procedimento errôneo, pode haver, inclusive, a hipótese de homicídio. O homicídio é doloso quando há planejamento voluntário ou o agente assumiu o risco de produzir o resultado, caso que é chamado de dolo eventual. Essa hipótese está no artigo 121 e tem como pena a reclusão de 6 a 20 anos. No parágrafo 2º, há as qualificações que aumentam a pena de 12 a 30 anos, chamando a atenção para o inciso 3º, que fala de envenenamento, o que pode ser entendido em caso de administração de medicação com êxito fatal. E para o inciso 4º, que fala de meio que torne impossível a defesa do ofendido, que pode ser aplicado em caso de pacientes sedados ou sob bloqueio neuromuscular. No caso de homicídio culposo, vale a pena chamar a atenção para o parágrafo 4º, que fala que quando a morte deriva de inobservância de regra técnica profissional, ou seja, imperícia, a pena, que originalmente é de detenção de 1 a 3 anos, passa a ser aumentada para 1/3. Outro elemento muito importante da responsabilidade civil, já nos seguindo em relação ao artigo que a gente tinha citado no início, trata-se do elo que liga a conduta ao agente. O estudo do liame de causalidade vem evoluindo muito com o tempo. A primeira teoria usada foi da equivalência dos antecedentes causais. Atualmente, essa teoria somente é utilizada no direito penal, que é conhecida como conditio sine qua non. Por esse raciocínio, qualquer evento antecedente ao dano pode ser qualificado como causa. Essa grande amplitude não é admitida no direito civil, porque vai gerar muita insegurança. A teoria mais antiga ainda aceita do direito civil, e é bastante restrita, se baseia na interpretação literal do artigo 403 do Código Civil, que fala em efeito direto e imediato da ação danosa. Dessa forma, a teoria da causa direta e imediata traça uma linha de ação direta entre conduta e consequência. Em suma, a causa é somente aquela sem a qual o dano desapareceria. Essa teoria é muito criticada pela maioria dos operadores do direito, apesar de estar descrita dentro da lei, porque exclui todos os liames causais indiretos e relevantes. Derivada da teoria da causalidade direta e imediata, primeiro surgiu a subteoria da necessariedade, que traz, além do liame do direito, a necessidade como um elemento da ligação com o dano. Ou seja, o dano existe quando for consequência necessária do ato ilícito. A seguir, essa teoria nova evolui para uma das mais aceitas até hoje, que é a teoria da causa adequada. Nessa teoria, a avaliação do liame de causalidade sai do concreto e permeia o campo da hipótese. O nexo causal decorre daquela conduta que tem potencial no campo das hipóteses para gerar o dano. Essa teoria é aplicada pelos juízes em 2 diferentes enfoques. O enfoque positivo será a causa adequada, a conduta que gerar fato lesivo como consequência normal ou previsível. E o enfoque negativo segue sentido inverso. Se afere-se o ato ilícito não é hipoteticamente inadequado para gerar o evento danoso, se não se encaixar nesse raciocínio anexo de causalidade.
Por fim, a teoria mais moderna aplicada pelos juízes deriva do direito francês, que é a teoria da perda de uma chance. A possibilidade de aplicação ocorre quando o agente, praticando uma conduta ilícita, faz com que outra pessoa perca a oportunidade de obter uma vantagem ou de evitar um prejuízo. Nesse caso, indeniza-se não o dano causado, mas a chance perdida. Essa teoria já é adotada pelo STJ, que exige que o dano seja atual, real e certo, dentro do juízo das probabilidades. Nota-se nessa decisão dos tribunais superiores que há possibilidade de o operador do direito pescar decisões médicas no curso do prontuário que ele entenda ter reduzido a possibilidade de cura de um paciente. De fato, gera um potencial infinito de possibilidades indenizatórias. Bom, depois dessa notícia, que deve chamar a atenção de todos sobre a necessidade de preenchimento correto de um prontuário, para que não tenham amanhã a possibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance, vamos conversar sobre as causas excludentes do nexo de causalidade. Então, são causas que vão excluir o nexo de causalidade e, portanto, a possibilidade de indenização. O nexo de causalidade pode ser rompido em algumas hipóteses determinadas por lei. A culpa exclusiva da vítima é uma delas. Nesse caso, a vítima se coloca em situação de perigo, principalmente quando distorce a função primordial do produto ou serviço, gerando risco indevido para si próprio. Uns exemplos. Exemplo mais comum é a automedicação. O médico prescreve o medicamento em uma posologia correta, mas o paciente aumenta o número de tomadas por si mesmo, gerando intoxicação. Um outro exemplo que a gente tem sobre essa possibilidade é quando o paciente sai à revelia. Ele mesmo está gerando risco a si próprio, se negando a seguir a conduta determinada pelos médicos. Vamos seguir a uma outra causa excludente, que é a culpa exclusiva de terceiros. Isso ocorre quando o terceiro externo à relação jurídica provoca lesão à vítima, independente do serviço prestado ou do produto consumido. Um exemplo. O hospital é invadido por criminosos que executam uma paciente internada pertencente a uma facção rival. Outro caso é uma mãe que oferece biscoitos ao filho que acabou de fazer uma amidalectomia, levando a sangramento e ao óbito. Outra causa de elisão no nexo de causalidade é o caso fortuito, que se trata de evento natural, totalmente inevitável e imprevisível. Vamos dar um exemplo. Seria um ciclone que atinge um hospital, retirando o suporte de eletricidade, comprometendo o suplemento de oxigênio e afetando o tratamento dos pacientes. Há também a hipótese da força maior. É um evento externo, previsível, mas inevitável e irresistível. Um exemplo é a falta de determinado insumo hospitalar durante uma pandemia por excesso de consumo mundial, prejudicando o tratamento dos pacientes que dele necessitam. Bom, há também a possibilidade de ser excluída a própria responsabilidade civil. Isso vai ocorrer no estado de necessidade, quando há perigo atual ou iminente de lesão em interesses protegidos pelo direito, em que o agente, resguardando seus direitos próprios ou de outra pessoa, não tenha outra solução senão lesar o interesse de outra. Na interpretação dessa hipótese, o bem jurídico protegido tem sempre que ter um valor jurídico superior ao bem jurídico sacrificado. Um exemplo clássico é um motorista que, conduzindo um carro, vê uma criança atravessar subitamente de bicicleta à sua frente, desviando para não atropelar a criança, derruba um muro. Direito à vida, direito à propriedade. Você sacrificou o direito à propriedade de alguém para salvar uma vida. O mesmo vai ocorrer em um hospital. Um parente que acha que o familiar está sofrendo tenta desligar o suporte de vida,
e o médico o impede violentamente o suficiente para garantir a vida do seu paciente. O estado de necessidade difere da legítima defesa, porque na legítima defesa, o agente da ação defende-se de uma agressão injusta, atual e iminente. Ou seja, na legítima defesa, o agente defende a sua própria integridade física e não bem jurídico diverso. No exercício regular de direito, o agente pratica um ato que, apesar de elencado como ilícito, a lei lhe reserva o direito, por exceção, de realizar circunstâncias específicas. O médico é um exemplo disso. A lei garante que o médico intervenha, mesmo com lesão corporal direcionada por tratamento cirúrgico, para salvar a vida de uma pessoa, ainda que essa pessoa ou seu representante não tenha como consentir. É o exemplo de uma pessoa que está inconsciente e não tem uma família para determinar. O médico vai atender, vai realizar a cirurgia e vai tentar salvar a vida dessa pessoa, independente de uma autorização. Por fim, também exclui a responsabilidade civil o estrito do cumprimento do dever legal. É uma característica da função dos policiais, que devem agir de ofício em proteção à população, podendo inclusive tirar a vida de um criminoso, se a situação impuser essa atitude. A comunicação dos familiares é um tópico muito importante durante um plantão ou rotina médica hospitalar. A forma de comunicação da evolução da doença é muito importante para que a família tenha noção do progresso e tratamento da resposta terapêutica. Mas nessa hora, algumas questões são importantes a serem abordadas. Primeiro, é a transparência nas informações. A gravidade do quadro deve ser informada, assim como o prognóstico, por mais sombrio que seja. Intercorrências que podem ter influência na evolução do quadro do paciente também devem ser informadas. Por fim, nunca deve se esquecer de informar dos esforços empreendidos para a solução das morbidades do paciente e ressaltar os esforços empreendidos pela própria equipe de saúde. Por mais que seja ruim o prognóstico, é importante para a família perceber que a equipe está prendendo esforços para mudar essa situação. Somente deixar a família a par de um prognóstico reservado passa do profissional de saúde uma imagem de desistência. E a maioria dos processos contra médico nasce de um mau relacionamento entre médico, paciente e familiares. Queremos agradecer a sua audiência. Ressaltamos que planejamos cuidadosamente nossos conteúdos para que profissionais de saúde tenham segurança e correção técnico-científica nos seus atendimentos. Vem fazer acontecer, vem ser PhD.